Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós terminamos mais um artigo do nosso catecismo que abordou o tema Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nesse bloco de parágrafos, nós refletimos sobre o significado de Jesus, o nome Jesus, que significa Deus salva. Vimos também os títulos, Cristo, que quer dizer ungido, ou então Messias, que também quer dizer ungido. Vimos sobre Filho do Homem, Filho único de Deus e, finalmente, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então, agora nós vamos abordar brevemente os 4 parágrafos em que o nosso catecismo, como sempre faz no final de cada artigo, apresenta um resumo de tudo aquilo que foi visto. Começamos no parágrafo 452. O nome Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. O anjo orienta Maria para que ela dê ao seu filho o nome Jesus, que significa Deus salva. Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E ainda, não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, capítulo 4, versículo 12. É o nome de Jesus, o único de quem nos vem a salvação. Parágrafo 453. O nome Cristo significa ungido. O nome Messias também significa ungido. Só que Cristo é uma palavra que vem do grego, Messias é uma palavra que vem do hebraico. Não é que Cristo e Messias sejam sinônimos. São traduções da mesma palavra em línguas diferentes. As duas, em português, significam ungido. Jesus é Cristo porque ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. Vimos também que no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, Jesus, depois de ter passado pela prova do deserto, os 40 dias de jejum e de tentações, depois de ser batizado por João, né, Jesus vai à sinagoga de Nazaré e abre ali uma passagem do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os corações doloridos, trazer a liberdade aos cativos, a vista aos cegos, anunciar um ano da graça da parte do Senhor nosso Deus. Então Jesus é o ungido de Deus. E também Jesus é aquele que há de vir. Lucas 7, 19, o objeto da esperança de Israel. É interessante que faz parte da nossa fé que Jesus há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então Jesus é aquele que há de vir. Ele é o objeto maior da nossa esperança. Parágrafo 454. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e ele é o próprio Deus. Estas expressões, elas falam da pré-existência de Jesus, ou a pré-existência do Filho, que se encarnou no ventre de Maria. Ou seja, o Filho de Deus, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, não passou a existir a partir do momento da encarnação. O que aconteceu é que, a partir do momento da encarnação, o Filho de Deus eterno entra na nossa história. E essa é uma das grandes características da fé cristã. A fé cristã é, sim, uma fé monoteísta, como é monoteísta a fé de Israel e a fé islâmica, a fé muçulmana. Mas
o monoteísmo cristão ele tem uma característica muito própria, muito sua. O nosso Deus é um só, mas ele é um Deus em três pessoas. Deus, desde toda a eternidade, gera o seu Filho, que é resplendor da sua glória. E foi este Filho único de Deus que deixa a eternidade e entra na nossa história e assume uma humanidade como a nossa. Ou seja, o Filho de Deus preexiste ao Verbo encarnado, ou ao homem Jesus, digamos, né? Porque Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Filho de Deus preexiste ao Filho encarnado. E, no entanto, é a mesma pessoa. Então, Jesus de Nazaré é o Filho eterno do Pai, o Filho único de Deus. E, por isso mesmo, ele é o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é Filho de Deus é necessário para ser cristão. E aqui está uma diferença muito grande, por exemplo, entre nós e os espíritas. Os espíritas convictos, que seguem a doutrina de Allan Kardec, como ele a expressa na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, não vão aceitar que Jesus é Deus que se encarnou. Até porque, como é que Deus vai se misturar com uma carne como a nossa? Para nós, o corpo não é prisão da alma. E Jesus era verdadeiro homem. Portanto, Jesus tinha também uma alma humana. Mas mais do que isso, a sua natureza humana estava hipostatizada, né? Estava escondida, mas unida de uma maneira real, sem mistura e sem confusão, com a própria divindade. Então, crer que Jesus é o Filho de Deus, que é o Senhor, que é o Salvador, é necessário para ser cristão. Alguém pode ser cristão sem acreditar numa série de outras verdades que a Igreja Católica professa. Os protestantes, os luteranos, por exemplo, eles são cristãos. Eles acreditam que Jesus é Deus, é Filho de Deus, eles acreditam que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Não acreditam, por exemplo, na comunhão dos santos, não acreditam que o matrimônio é sacramento e muitas outras verdades que nós acreditamos. Isso não tira deles o ser cristão, tira deles o ser católico, que é uma outra história, né? Finalmente, o parágrafo 455. O nome Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade, uma vez que no Antigo Testamento, Senhor era o título por excelência de Deus Pai, que é Senhor. Então Jesus assume, de certa maneira, o nome divino. São João deixa isso muito claro quando diz, né, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Ou sabereis que eu sou. Eu sou é justamente o nome que Deus revelou a Moisés, como sendo o seu nome divino, o nome pelo qual ele seria invocado a partir daí. Ele é aquele que é. Ninguém é capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Então vejam, a fé cristã ela é eminentemente trinitária, inclusive no seu operar. Jesus é o que nos salva, mas quem nos leva a aderir ao projeto de Jesus é o Espírito Santo que habita em nós. Jesus e o Espírito são, nos dizeres de Santo Irineu, como que as duas mãos pelas quais o Pai age. São as duas mãos do Pai. Então, queremos, nesse momento, mais uma vez pedir que o Senhor continue nos guiando e que nós, com todo amor e carinho, mergulhemos nesses mistérios profundos, sim, mas centrais da nossa fé e do nosso ser cristãos. Que Deus abençoe as nossas famílias hoje e sempre. Amém.